Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à 7ª live do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmaconomia. Meu nome é Victoria Libório, sou jornalista e assessora de comunicação para o INAF e estamos transmitindo ao vivo para o Brasil pelo Zoom e conectados pelo Facebook. Para aqueles que não possam nos acompanhar até o final, não se preocupem, esta live está sendo gravada e será disponibilizada em nossos canais de comunicação. Convido, aliás, a todos a acompanharem nossa programação de lives e edições anteriores em nosso site, inaf.org.br. Antes de começarmos, alguns avisos. Nossos painelistas podem visualizar os comentários no chat e acompanhar as perguntas pelo botão de Q&A aqui pelo Zoom. Mas, por conta da quantidade de inscritos hoje, que nós temos mais de 1000 e ainda tem um acompanhamento pelo Facebook, eu estarei coletando as perguntas pelo botão de Q&A aqui pelo Zoom e dos comentários do Facebook. Afinal, teremos espaço, no encerramento das falas para responder algumas perguntas. Nosso encontro de hoje será voltado para discutir o novo normal da indústria farmacêutica pós-pandemia de Covid-19 com os principais CEOs no Brasil, que possuem experiência profissional consolidada nacional e internacionalmente nas principais indústrias farmacêuticas globais. Hoje, contamos com a participação de Dr. Adib Jacob, presidente do Brasil e América Latina da Bayer Pharma, Dr. Renato Carvalho, presidente da Novartis Brasil, e Patrícia Kers, presidente da Rocha Pharma Brasil. Para moderar essa mesa, professor Lindeberg Assunção Costa, professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e fundador do INAF, para quem passa a palavra. Boa noite, professor. Boa noite, sejam bem-vindos à 7ª live do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. Em primeiro lugar, eu queria agraciar a presença dos ilustres convidados de hoje. Essa é a nossa 7ª live. Eu quero agradecer, estou muito grato pela presença de cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Acho que hoje nós temos um recorde de inscrições nas lives. São 7 lives que o Instituto fez. E antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria de falar um pouquinho para a audiência que nos assiste agora, tanto no Facebook quanto aqui no Zoom, sobre o Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica. Esse instituto nasceu de uma ideia e ela é bem representada hoje aqui nessa live. Ela nasceu em 2013, através do primeiro Fórum de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, que foi realizado aqui em Salvador, e que nós tivemos a presença de 500 pessoas. E a ideia desse fórum foi reunir todos os stakeholders importantes que foram necessários para qualificar o acesso a medicamentos no Brasil. Esse fórum hoje está na 8ª edição, vamos realizar pela primeira vez fora de Salvador, que será realizado, se Deus quiser, no final do ano, na cidade de Brasília, e a característica desse fórum é exatamente a característica de nossas lives que foram transmitidas nas últimas 7 semanas. Nós temos a presença de gestores públicos, de profissionais de saúde, de operadores do direito, de associação de pacientes, da academia com os professores e os cientistas e, sobretudo, a presença de muitos pacientes através das associações de pacientes, que aqui eu vi várias se manifestar durante a entrada dessa live. Queria também destacar, e vocês tiveram a oportunidade de assistir um pequeno vídeo institucional que a gente apresentou agora, as diversas ações que esse instituto vem realizando para qualificar o acesso a medicamentos no Brasil.
Isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque, como eu falei aqui, e estou falando aqui para nossos convidados, antigamente eu fui diretor aqui da Secretaria de Saúde e os médicos falavam para os médicos, os gestores falavam para os gestores, os pacientes falavam para eles mesmos, às vezes nem tinham voz. E você nunca tinha uma perspectiva de unir, né, esses diversos stakeholders e debater problemas que eram comuns, né? E essa live de hoje, o novo normal da indústria farmacêutica pós-Covid, representa um marco, porque nós vimos durante essa pandemia todos esses stakeholders se unir em busca de soluções para enfrentar essa pandemia. E após a pandemia, a nossa avaliação é muito importante porque existe uma série de pacientes com doenças crônicas que necessitam de acesso a medicamento e acesso qualificado. O Instituto vem desenvolvendo ações, principalmente nessa articulação intersetorial, no sentido de qualificar esse acesso e promover o uso racional de medicamentos. A exemplo do Programa de Atualização de Assistência Farmacêutica chamado PROAF, que fizemos em parceria com a Janssen. Fizemos outro programa importante chamado PROATS, Programa de Atualização em Avaliação de Tecnologias em Saúde, em parceria com diversas universidades federais do Brasil. Fizemos um programa muito importante também, que foi a criação de fóruns regionais, como o FOCAF, que será realizado na cidade do Espírito Santo, que é o Fórum Capixaba de Assistência Farmacêutica, e o Fórum Maranhense. Tivemos vários workshops em diversas doenças diferentes, trazendo gestores, profissionais de saúde, pesquisadores e, principalmente, representantes da Associação de Pacientes e Operadores do Direito para discutir conosco soluções no sentido de inovar no acesso a medicamentos no Brasil. Então, eu tenho a honra hoje, eu agradeço profundamente a cada um de vocês que nos assiste agora no Facebook, aos diversos colaboradores, seja da universidade, seja da indústria farmacêutica, os profissionais de saúde e os pacientes que aqui estão. E, para finalizar, a gente também desenvolveu diversas ações na área de pesquisa, criamos uma revista científica exclusiva para acesso a medicamentos, que passou aí durante a nossa prévia da live, que é o Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. E, para finalizar, a gente também entende que a indústria farmacêutica é parte integrante do setor saúde, é uma parte importante que vimos agora, não só na área de medicamentos, mas, sobretudo, na área de diagnóstico e de equipamentos para a saúde, com essa engrenagem precisa funcionar de forma sintonizada com os interesses públicos e que a gente viu que só durante a crise isso se tornou bastante externalizado. E aí eu agradeço e quero iniciar a nossa live de hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa agenda e ela foi organizada com 3 perguntas básicas que os nossos convidados irão responder durante essa live. Ela terá, cada bloco desse, 15 minutos e cada um dos nossos convidados terá 5 minutos para apresentar. Isso aqui não como é que se diz, eleição, né, que tem blocos, mas eu gostaria que a gente deixasse vocês bem à vontade para usar o tempo necessário. Os 5 minutos aqui é apenas um indicativo do que vocês podem utilizar. Então, o primeiro bloco vai tratar de qual foi o impacto da Covid-19 na rotina interna e externa da indústria farmacêutica. O segundo é o impacto da Covid-19 no acesso a medicamentos no Brasil e o papel desses stakeholders que eu fiz a prévia aqui com relação às nossas ações do Instituto. E o terceiro e último bloco é como será o novo normal pós-Covid neste setor importante que é a indústria farmacêutica. Então, portanto, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Adib Jacob iniciar a nossa live e, em sequência, eu chamarei os próximos convidados. Muito obrigado a cada um de vocês.
professor Lindenberg, muito boa noite. Boa noite, Patrick, Renato, Victoria, todos os colegas que estão conosco, meu grande abraço. Parabéns, professor, por essa excelente iniciativa, pelo conjunto de ações tão impactantes que o INAF lidera. E muito obrigado pela oportunidade de discutir aqui com os colegas um assunto tão interessante. Bem, como todos vocês, né, já são 10, 11 semanas aí nessa situação, nessa rotina que vivemos. E eu digo que tem sido um exercício de muita resiliência para nós, certamente para todos vocês, de muita adaptação, né, de muito aprendizado. Mas para nós que trabalhamos na indústria farmacêutica, eu diria extremamente gratificante, porque nos permitiu viver na sua plenitude o nosso propósito, que é o foco no paciente e o foco da vida. E dentro da Bayer nós temos vivido isso de uma maneira muito intensa. Eu posso afirmar para vocês, refocando nossas grandes prioridades, por exemplo, a prioridade no paciente. Nós não paramos nossas linhas de produção, seja no exterior, seja no Brasil. Possuímos fábricas no Brasil, com todo cuidado com nossos colaboradores, mas mantivemos produção de forma que eu posso garantir a vocês, não houve e não haverá falta de produto, pelo empenho que nós temos em garantir a produção. Estamos também avaliando todo o nosso pipeline de medicamentos para ver se algum desses produtos pode ter algum tipo de aplicação, né, para os pacientes com Covid nos vários estágios da doença. Estamos com várias atividades procurando aproximar o paciente do médico, seja fisicamente ou não. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso à medida que a gente caminha aqui do nosso papo. Pensando no nosso cliente médicos, farmacêuticos, enfermeiros, a gente procurou no início ter muita empatia, entender de cada colega o seu momento, o que cada colega necessitava, em que situação estava, e a partir daí desenvolver uma série de iniciativas. Por exemplo, temos um boletim semanal com toda a ciência por trás do Covid, epidemiologia, o avanço dos tratamentos. Há muito o que se chama de fake news, então a gente está tentando trazer informações de respaldo para todos os nossos clientes. Temos também procurado apoiar a classe médica em termos de equilíbrio físico-mental. Nós temos um site muito interessante para a classe de saúde que se chama Se Cuida Doutor, com informações em termos de apoio psicológico, bem-estar, como ter esse equilíbrio físico-mental, que nós também ampliamos o número de informações ali. Procuramos contribuir também em termos de gestão clínica, gestão administrativa, financeira, nesse momento, onde há dilemas também para os nossos clientes médicos. E procuramos, como eu comentei, trazer ferramentas como telemedicina e outras que eu vou procurar comentar à medida que a gente caminha. Se a gente pensa no nosso colaborador, são basicamente 10 semanas em home office, estão todos em casa, todos que podem realizar seu trabalho de casa estão assim fazendo. Estamos mantendo emprego, mantendo salário. Então, nós também estamos compactuando com um plano para ajudar a economia brasileira, mantendo salário, mantendo emprego e se comunicando muito com os nossos colaboradores. Para dar uma ideia para vocês, nós temos um diálogo semanal com toda a empresa. Eu tenho com o meu time executivo diário para entender o que está acontecendo no ecossistema, preparar a companhia, saber como a gente pode cada vez mais agregar valor aos nossos clientes. E, finalmente, em termos do compromisso com a sociedade, eu tenho muito orgulho de dizer, a Bayer mundialmente se comprometeu em doar 15 milhões de euros para diversos países. Nós temos medicamento à base de cloroquina, estamos doando medicamento à base de cloroquina em vários países. Estamos trabalhando aí 24 horas por dia para aumentar a produção de cloroquina. E falando um pouquinho de Brasil, também me orgulha muito dizer, isso foi também bastante veiculado na mídia, nós nos comprometemos com uma doação de 5,7 milhões de reais no Brasil. Parte disso, 2,8 milhões, foi no programa de doação solidária, 2 milhões de reais para a Unicef Brasil e basicamente 900 reais em EPIs, equipamentos de proteção individual, insumos para hospitais, para secretarias municipais e estaduais de saúde. De forma que nós nos reinventamos, nós entendemos nosso papel na sociedade, como eu comentei, tem sido muito intenso, mas muito gratificante perceber que de alguma forma a gente pode contribuir com o Brasil. E eu não poderia deixar
aqui de mencionar, tem muitos colegas da área de saúde que estão aqui nessa call. Meu profundo agradecimento. Temos muito orgulho de vocês pelo altruísmo, pela resiliência, pelo profissionalismo, pela coragem de estarem na linha de frente, ajudando tantos pacientes que estão acometidos dessa patologia. Eu acredito que juntos vamos superar essa situação e eu fico muito satisfeito de alguma maneira a Bayer poder estar contribuindo para que o Brasil possa passar por esse momento e superá-lo da melhor forma. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Adib. Importantes as ações que a indústria vem fazendo. Eu gostaria agora de passar a palavra para o doutor Renato Carvalho, da Novartis. Presidente da Novartis, nos falar um pouco de qual o impacto da pandemia, né, na indústria farmacêutica, na Novartis, tanto interna quanto externamente. Sim. Bom, primeiramente, boa noite, né? Boa noite aos colegas. Dr. Lindenberg, uma vez mais, obrigado aí pelo convite. A INAF sempre, enfim, né, fazendo eventos e atividades que vêm ajudar o sistema de saúde, que é mais importante. Boa noite aí, né, Adib, Patrick, Vitória, obrigado por estarem conosco aqui. Eu acho que o Adib colocou bem no começo, a indústria farmacêutica ela tem como propósito, obviamente, né, cuidar e melhorar a saúde das pessoas. Eu acho que quando houve a crise, né, ainda que naturalmente, né, a gente tenha tido tempo no Brasil para reagir, porque a gente viu isso acontecendo em Itália, Espanha, China e assim por diante, Europa como um todo. A verdade é que quando a crise chegou no Brasil, ela foi bastante, né, intensa, foi abrupto, e todos nós tivemos que tomar decisões ali. O que aconteceu, que a gente tem muito orgulho na Novartis, é que, né, um pilar estratégico que a gente tem, que é o de trabalhar junto à sociedade e construir essa confiança, acho que a gente nunca, talvez, tivesse tido uma oportunidade tão importante de fato, viver isso, né, viver isso na prática e tirar do que a gente fala, né, do PowerPoint e realmente trazer ali para a vida real. A verdade é que quando há uma crise como essa, eu acho que é o momento de empresas, enfim, de toda a sociedade, todos os pilares da sociedade, de fato trazer as suas convicções, os seus valores, as suas crenças e viver essas crenças. Eu acho que a crise essa é a melhor oportunidade. Então a nossa reação, ela pautou em alguns pilares, eu vou passar aqui por eles, mas basicamente, né, eu acho que como todas as outras empresas, a gente tentou garantir muito bem a saúde, seja física ou mental dos nossos associados, dos nossos colaboradores. Eu vou voltar um pouquinho nisso. Obviamente, com propósito e missão, visão da companhia, né, a razão pela qual a gente existe, a gente ficou muito próximo dos nossos pacientes e entendeu o que a gente poderia fazer de diferente. Esse foi um segundo pilar. O terceiro pilar, profissionais médicos, né, que de fato são os novos heróis, né, acho que a gente se acostumou infelizmente, é um mundo recente de não necessariamente dar o valor devido a profissionais de uma indústria tão importante como a da saúde, e a gente teve essa oportunidade agora de estar mais próximo também e fazer coisas distintas, e por fim a sociedade como um todo. Se eu falo de associados, a verdade é que assim, a gente garantiu globalmente, né, o emprego e por consequência, né, toda a receita dos nossos associados no mundo inteiro. Então, a gente, na verdade, não parou em nada do que a gente vinha fazendo, a gente continuou contratando, óbvio que com parcimônia, mas a gente continuou as nossas contratações e garantiu né, o emprego de todo mundo que trabalha no Brasil e no mundo. A gente passou por campanhas de vacinação, a gente estendeu campanhas de vacinação às famílias, a gente possibilitou treinamentos online, estendeu esses treinamentos também a familiares das famílias. Tivemos eventos e temos tido eventos para tentar ficar próximo. Agora, ao fim do dia, o mais importante, o conceito de trás disso é mostrar o suporte da companhia aos nossos colaboradores. Acho que isso é o mais importante, né? Quando a gente passa por pacientes, que é a nossa razão de existir, a gente tem muito respeito por tudo que está acontecendo, né, em relação aos pacientes de Covid. Agora, também é verdade que a gente, né, existe e trabalha para tratar toda, né, uma gama de pacientes por todas as outras comorbidades que precisam de suporte. Então, nosso compromisso número 1 foi garantir que todos os medicamentos e terapias pudessem continuar sendo entregues a esses pacientes
eu tenho muito orgulho, né, de representar a empresa e aqui milhares de colaboradores que, na verdade, fizeram um esforço hércules aí para garantir que todos os medicamentos e terapias continuassem sendo entregues, seja a equipe de back-office, seja logística, seja, né, pessoal de programa de suporte ao paciente. A verdade é que a gente manteve, né, os mesmos índices de entrega e comprometimento que a gente tinha antes. Quando a gente passa no terceiro pilar por profissionais médicos, né, nós né, somos uma empresa, e sendo uma empresa de medicina, e no caso da Novartis, uma empresa que se propõe a reimaginar a medicina, o mínimo que a gente poderia fazer, na verdade, é suportar esses profissionais de linha de frente. A gente passou aí por doações de máscaras, doações de luvas, acho que empatia em relação à nova situação dos profissionais, então encontrar formas distintas de prover educação aos profissionais médicos das mais diversas áreas terapêuticas. E aí, por fim, né, falando aqui de um quarto pilar, que é o de suporte à sociedade, a gente fez inúmeras coisas, mas eu vou citar algumas aqui. A gente também fez uma doação, fizemos doações, na verdade, grandes de medicamentos a estados e municípios. Doamos uma quantia financeira também bastante importante a cerca de 50 instituições né, que tratam, não governamentais, que tratam de pessoas necessitadas, de forma que, em valores, a gente passou de 10 milhões de reais de suporte à crise no Brasil, a, de fato, pessoas que precisam. Então, para resumir, foi uma ação bastante, eu diria, heterogênea, passando por pilares, mas garantindo que as pessoas que estão próximas de nós, que são nossos associados, estivessem bem, as pessoas com as quais a gente trabalha, que são nossos pacientes, pudessem manter as suas terapias e os seus tratamentos, ajudando os profissionais médicos, que ao fim do dia a forma como a gente chega aos nossos pacientes, mas também fazer o nosso papel na sociedade, garantindo que, né, a gente contribua para esse momento de crise que a gente está passando. Muito bem, eu acho muito importante essas ações, porque a gente viu um grande problema de logística no país, né? Várias empresas privadas conseguiram, né, dar uma resposta rápida por não ter os procedimentos burocráticos que o governo naturalmente tem, né, por força da lei, e que o setor privado pode dar uma contribuição muito mais rápida, por exemplo, na doação de equipamentos. Muito obrigado, Renato. Eu fico muito grato e eu gostaria de convidar o nosso último convidado, né, a falar nesse primeiro bloco qual é o impacto. Mas antes de passar para ele, vocês que estão nos assistindo no Zoom, vocês podem, se alguém ficou, porque a gente chegou agora, temos 1.000 pessoas assistindo vocês, né, nós aqui nessa live, e quem não teve oportunidade de ter acesso aqui pelo Zoom, pode assistir no Facebook, no @inaf.org.br. Por favor, Patrick, você com a palavra, o impacto da Covid-19 na indústria farmacêutica, agora Roche. Obrigado, professor Lindenberg. Boa noite a todos, aos meus colegas, a todo mundo que está conectado. Impressionante esse movimento, professor, que você conseguiu criar e juntando, justamente como você bem colocou no início, diversas pessoas de diferentes âmbitos para tentar não só trocar uma ideia, mas aprender muito um do outro. E acho que esse é um pouco o espírito também que na Roche a gente tive agora nesse momento, tentar se desafiar um pouco para ir além do que a gente sempre faz, e desse propósito de cuidar do paciente, de fazer hoje o que o paciente precisa amanhã. Então, várias frentes, por não querer me repetir muito do que os colegas já falaram, e destacar talvez algumas coisas que a gente prestou um pouco mais de atenção, que realmente fizeram, criaram um movimento diferente, fizeram uma grande diferença, tanto para nossas pessoas como para nosso ecossistema. Eu começaria falando um pouco desse grupo de trabalho que se criou. A gente já escutou isso também um pouco dos meus colegas, onde a gente olhou para tentar entender o que esse ecossistema está precisando nesse momento tão diferente. Em vez de chegar já com soluções preconcebidas, escutar um pouco da sociedade, dos governos, onde que estão as maiores oportunidades para uma indústria poder ajudar. E, obviamente, a gente entrou muito no que a gente conhece, que é ajudar e fazer doações dentro do âmbito da saúde.
que era importante, onde já fazia falta algum tipo de material, mas também a gente tive muita essa demanda dos próprios empregados, dos próprios colaboradores, em procurar áreas onde a gente poderia ajudar a sociedade como um todo. E a gente também dedicou uma bela quantidade de tempo e de recursos para fazer doações de cestas básicas, de ajuda também a operacionalizar, obviamente, não só todas essas doações, mas ajudar, por exemplo, os estados do Rio de Janeiro e aqui em São Paulo a poder realmente distribuir todas essas doações que estão chegando e estando aí firme e forte para poder oferecer um apoio que, de alguma forma, chegaria novamente não só aos pacientes, mas às famílias e essas pessoas que foram impactadas pelo Covid. Algumas das coisas que eu gostaria também de ressaltar, e que talvez são a grande diferença desse momento, é se reinventar, porque a gente está embaixo de condições muito diferentes, tanto para nossos pacientes no dia a dia, que estão procurando um caminho para poder receber o tratamento deles, e a gente sabe que isso veio sendo um pouco mais complicado nesse período, mas também simplesmente em garantir que uma produção continue e a gente adotando novas formas de operar na nossa fábrica, onde é igual que foi colocado aqui pelos meus colegas, a gente está cuidando, obviamente, de nossos colaboradores, mas garantindo que mesmo separando os turnos de uma forma inovadora, a gente consiga entregar o que os pacientes vão precisar hoje e amanhã, sem disrupção de tratamento. E, por outro lado, também toda essa parte de distribuição que você fez alusão, professor, onde a gente sabe que com a eliminação de algumas rotas comerciais que a gente usava também muito para a parte logística, de conseguir chegar realmente aos 4 cantos do Brasil, a gente teve que fretar aviões, procurar parcerias com companhias aéreas que nunca antes tínhamos feito, se juntar com outras indústrias para tentar aproveitar esse fretamento de avião para poder mandar diferentes materiais. E acho que esses são exemplos que, de alguma forma, já dão um pouco um senso de como que tem sido essa jornada tão diferente. Cada dia está chegando para nós um novo desafio, que mesmo assim está dentro da área de especialidade de cada um de nós, a gente tem que procurar uma solução. E essa solução, quando ela não está em casa, ela tem que ser procurada fora com parceiros novos, com parceiros concorrentes, com o governo. Aqui não tem mais nenhuma limitação, ao contrário, é um objetivo comum realmente de poder servir da melhor forma. E acho que essa responsabilidade adicional tem criado um âmbito muito, muito interessante dentro da empresa para os colaboradores, porque se criaram várias frentes onde esses colaboradores estão se organizando para não só ajudar no dia a dia que eles já faziam, mas procurando também ações de beneficência, de apoios locais, nos bairros onde eles moram, para tentar ver como a gente pode estender essa vontade de realmente servir o próximo, porque a gente sabe que estamos em uma situação, muito de nós, bastante privilegiada, e a gente vê como outras pessoas estão sofrendo nesse dia a dia. Então, eu deixaria esse também como uma das mensagens grandes, de procurar maior colaboração, entendimento das necessidades dos outros, para poder co-criar, a verdade, com essas pessoas e com esse sistema, soluções que ajudem a ter um melhor dia amanhã e a ver, pouco a pouco, um pouco a normalidade voltar no nosso dia a dia. Muito bem. Muito obrigado pela explanação. A gente vai passar agora para o segundo bloco, que é o impacto da Covid no acesso a medicamentos no Brasil e o papel dos stakeholders, né? E quando eu falo não só o impacto da Covid, vocês já explanaram muito bem aí das ações para o enfrentamento no primeiro bloco, mas, sobretudo, debater o que a indústria farmacêutica pode contribuir para a qualificação do acesso, considerando as mudanças provocadas pela pandemia. Nós temos um instituto aqui que o nosso objetivo principal é qualificar o acesso. E nós estamos realizando algumas ações importantes, né, e que nos trouxe um problema real. Os doentes que não têm Covid e que precisam de tratamento. O governo brasileiro fez várias ações, ele facilitou o acesso, postergando a entrega de documentos, ampliando o prazo de distribuição e dispensação de medicamentos, alterando algumas regras.
As lives anteriores, a gente discutiu com a sociedade médica, com as sociedades, com a associação de pacientes, o centro de referência, e colocamos todos esses stakeholders para colocar o ponto de vista de cada um deles para que a gente possa melhorar esse acesso, né? Sobretudo, o gestor agora que está num momento extremamente delicado, além dos profissionais de saúde, o gestor ele está numa demanda que ele nunca teve e ele tem que rodar a máquina ao mesmo tempo, ou seja, tem que atender a todos os outros doentes que têm doenças crônicas e que têm protocolos do Ministério da Saúde estabelecidos, né? Não só no componente especializado, mas também na atenção básica. Então, esse bloco eu gostaria de saber e dar alguns exemplos que vocês podem observar durante a pandemia, que eu falei logo no início aqui, que é exatamente como cuidar dos pacientes, não só considerando acesso a medicamentos, mas, sobretudo, considerando a prevenção, o diagnóstico, a promoção de saúde e o monitoramento, né? Eu tive uma discussão agora recentemente sobre DPOC, sobre câncer. 75% dos pacientes com câncer não tiveram acesso aos serviços de saúde. Então, baseado nesses problemas, a Covid ela trouxe uma série de oportunidades, por exemplo, telemedicina, diagnóstico à distância. Só para vocês terem uma ideia, a Bahia, a cidade mais distante da capital, são 1.000 quilômetros, aproximadamente. No extremo oeste da Bahia, Barreiras. No extremo sul da Bahia, é Teixeira de Freitas. Como eu vou dar acesso a um doente de um biológico, ele tem que fazer um centro de infusão, vir fazer a administração do seu produto aqui. E pior, os pacientes com diagnósticos novos, eles estão com medo de ir ao sistema de saúde, né? Então, uma solução para isso seria o telecuidado. Tivemos uma live aqui e trouxe a experiência do Rio Grande do Sul de dispensação de medicamentos através de serviços de telecuidado, né? Telemedicina, mas acoplado a toda uma lógica diferente do que era feito anteriormente. Então, só para finalizar, nós queremos saber, o processo de pandemia trouxe oportunidades de inovação ao acesso, que eu citei algumas aqui. Mas, considerando a linha de cuidado, o que é que vocês acham que pode ficar desse processo, né, dessa crise, como inovação, especificamente considerando os pacientes com doenças crônicas que precisam ser diagnosticados, precisam ser atendidos, e aqueles que estão em uso de medicamentos, eles precisam saber quais são os que respondem ou não ao tratamento para poder diminuir fila, para poder diminuir a quantidade de pacientes no serviço de saúde. Se aqueles estão controlados, se eu tenho informação, ele é importante. A indústria poderia ajudar num processo de dados de mundo real para a utilização de medicamentos. Então, qual a opinião de vocês? Eu gostaria de começar agora por Renato, da Novartis, que ele pudesse dar os inputs dele. Na verdade, assim, o senhor tocou num ponto que, para mim, é o ponto crucial e nevrálgico para a gente endereçar, não só no curto, mas no longo prazo, né? Que é a questão de acesso a terapias e medicamentos aos pacientes. Ao fim do dia, a verdade é que, né, a gente vai conseguir ter pouco impacto como indústria se nós não conseguirmos, né, ao fim do dia, por melhor que sejam as terapias, as tecnologias, a gente não conseguir fazer com que, né, o nosso medicamento chegue lá na ponta. Eu vou dividir a resposta em dois blocos aqui. Eu acho que tem um pouco do impacto do curto prazo, que é importantíssimo, né, que a gente vive a pandemia, mas também tem o médio e longo prazo, e como a gente vê, né, como Novartis, isso se desenvolvendo. Acho que no curto prazo, a gente conversou um pouquinho antes sobre isso, a gente teve a oportunidade de bater um papo, e assim, a verdade é que toda crise, né, gera demandas ou mudanças, e cabe a nós, né, players aí, atores dessa cadeia, conseguir capturar essas oportunidades. Aconteceu uma coisa interessante, né, porque a indústria da saúde, e a gente já trabalha um tempo na indústria da saúde, a gente pode falar isso, né, com cadeira, assim, é uma indústria que demora a ter adesão de novas práticas, demora a ter adesão de novas tecnologias,
E, principalmente, eu acho que é bastante justo dizer que a gente tem um grande desafio de integração como indústria, né? A integração ela não acontece naturalmente. Há também bastante, eu diria, assimetria de informação na forma como a cadeia é remunerada, e isso acaba gerando, né, muito desgaste, não necessariamente o paciente está sempre no centro da jornada. O que eu vi no curtíssimo prazo, né, e alguns dos colegas já falaram, foi uma notícia muito boa, né? Foi um movimento de integração natural, né, solidário, para de fato fazer o melhor para o ser humano, para os pacientes, para a sociedade, que eu particularmente não tinha visto ainda. Isso foi muito bom e bonito, na verdade, de ver, né? A gente, seja uma rede diagnóstica, seja um hospital, seja indústria farmacêutica, seja empresas de tecnologia, sejam startups, o que a gente viu foi uma integração natural acontecendo para superar essa crise de uma maneira mais rápida. Eu diria que essa integração ela se pautou basicamente em dois grandes pilares. Ela se pautou muito na digitalização e ela se pautou muito na desburocratização. Aí fica também aqui já em relação à desburocratização acho que o meu elogio, o meu agradecimento, né, não só como presidente da empresa, mas como cidadão, porque eu vi o governo brasileiro conseguindo agir de uma maneira muito ágil, muito rápida, para endereçar alguns pontos que a gente não veria acontecer de outra forma. Eu acho que na digitalização, a gente pode, se o senhor deu algum exemplo aqui, né, deu a telemedicina, mas a gente poderia falar de prescrição médica digital, e foram temas, né, se você observar esses temas de suporte médico remoto, eram temas que estavam sendo discutidos por associações, por governo, pelo menos há 3, 4 anos, né, em congresso. Se você pensar em prescrição digital, eram temas também que já estavam pelo menos há 5 anos sendo discutidos. E a verdade é que com a crise e toda a urgência que se criou, a gente viu tanto setores, né, segmentos do setor privado como segmentos do setor público, acelerando esse processo de adoção de coisas que de fato vinham ajudar as pessoas e os pacientes no curto prazo. Então, para mim, pensando em acesso, além do que a gente já falou, né, de integração logística, de fazer o que é melhor, de tentar ter programas de suporte ao paciente que de fato nos ajude a superar essa crise, eu diria que essa integração natural, pautada em digitalização e pautada em desburocratização, são vitórias que a gente não pode, né, perder uma vez que essa crise passa. Eu sei que a gente vai ter isso no terceiro bloco, falando do que se diz aí do novo normal, e a gente volta nesse tema. Agora, no médio e no longo prazo, a gente tem uma responsabilidade muito grande como indústria farmacêutica de fato, nos colocarmos no papel central de player de saúde, né? Ou seja, terapias e novas tecnologias que venham e que surgem, né, recorrentemente, que são né, de benefício, obviamente, dos pacientes e vão trazer soluções, toda a nossa conversa ela vai ter que ser pautada com base em valor. E quando eu falo valor, não necessariamente só o valor financeiro, mas o valor que isso traz ao paciente. O que a gente vem já desenvolvendo, eu fico contente, né, nesse caminho que a gente vem trilhando como Novartis, é que toda e qualquer conversa que a gente vem tendo com o sistema público, principalmente nos últimos 2 anos, tem sido muito pautado em cima de como o nosso medicamento, a nossa terapia, a nossa tecnologia traz valor para o sistema de saúde. Essa discussão, né, que começava a ser endereçada, enfim, por diferentes empresas, eu vejo que ela vai ser central e fundamental. Vai ser muito difícil, com todas as sessões de budget que a gente vai passar, com a crise econômica que a gente tem à frente, com tudo que o governo vai ter que arcar, e também o sistema privado da saúde suplementar, se a gente não trouxer a discussão de valor, né, valor para paciente, valor para o sistema de saúde, valor para o sistema público, valor para o sistema suplementar, a gente vai ter muita dificuldade em trazer, enfim, soluções e novas terapias para os pacientes. Então, resumidamente, sim, é um problema central. Eu acho que a gente tem desafios de curto prazo que também geraram oportunidades. É preciso a gente conseguir fazer que essas, né, atividades de digitalização e desburocratização se tornem perenes e não pontuais, e principalmente do ponto de vista estruturante, né, de médio e longo prazo, nós, como indústria farmacêutica, temos discussões baseadas no valor que isso traz, de fato, a toda a jornada do paciente no sistema de saúde, para que a gente possa cada vez mais atingir mais pessoas e, com isso, fazer o bem para a sociedade. Excelente. Eu acho que há um papel fundamental que a indústria tem
nesse aspecto, e você pontuou muito bem que essa integração ela pode dar soluções que o setor público leva muito tempo a fazer, né? Então, acho que os benchmarks entre instituições, a gente trouxe aqui numa das lives esse modelo do Rio Grande do Sul, que eu citei, que foi uma coisa muito interessante, que não é nada assim novo no sentido de ideia, mas é novo na implementação no setor público. Patrick, você. Eu vou aproveitar, professor, para capitalizar um pouco sobre 2 pontos que talvez sejam aqueles que eu vejo como a necessidade da gente guardar esse aprendizado do momento agora. E essa junção, essa colaboração que a gente pode começar a fazer entre nós. A gente, como indústria, normalmente vive um momento e normalmente a gente sempre se enxerga mais como competidores que como aliados. E eu acho que nesse momento a gente tem uma oportunidade única de juntar nossas forças para ver o que a gente poderia mudar dentro do sistema. E alguns exemplos que foram colocados aqui, que para mim são os mais marcantes, por exemplo, quando o paciente não precisaria forçosamente ter que estar tomando o tratamento dele no hospital e como a gente poderia se juntar para que essa infusão, essa aplicação, ela possa ser feita fora do âmbito. E como nós sabemos que muitas vezes essa oportunidade não existe dentro, por exemplo, do âmbito público, como que nós poderíamos ajudar para realmente fazer isso viável? Questões como, por exemplo, quando a gente fala de tratamentos injetáveis versus orais, como que a gente pode realmente facilitar cada vez mais esse diálogo para ir realmente no que o paciente está precisando e não tanto pelo que o sistema puxa ou porque uma indústria prefere. E dar um pouco mais de voz e voto ao que é a preferência e a comodidade que o paciente tem, que já acontece muito mais lá fora que aqui no Brasil. E, finalmente, eu deixaria também aqui um pouco essa tarefa que a gente tem como indústria para nos conectar ainda mais com todas essas novas tendências que estão surgindo. Acho que o Renato também fez alusão a isso, com as startups, onde vem umas ideias incríveis, que simplesmente, algumas vezes, como empresas maiores, a gente tem um pouco de medo de aderir. A gente deveria começar a tomar mais risco nesse sentido para poder chegar em modelos que sejam mais sustentáveis, modelos que comecem com uma base muito diferente daquela que normalmente a gente tem tendência a elaborar. E acho que aí tem um chamado grande para a indústria como um todo em se colocar um pouco mais no papel também, não só do usuário, que a gente tenta fazer no dia a dia, e de todo mundo que está dentro do ecossistema, mas também dos pagadores, do próprio governo, chegando com soluções um pouco mais inovadoras, um pouco mais fora do comum, para que, pós dessa pandemia, a gente consiga construir um sistema novo, diferente, e que todo mundo veja que nós também, como indústria, estamos querendo tomar um papel diferente e uma responsabilidade adicional para ter um melhor desfecho para os pacientes. Muito bem, muito obrigado, Patrick. Eu acho que o caminho é esse. É uma coisa muito importante que eu venho discutindo, né, especialmente na indústria, e não é só colocar um medicamento, não é só colocar o equipamento em determinado lugar, mas construir e que, por exemplo, o Ministério da Saúde envolveu com o risk sharing, mas a gente tem uma necessidade, por exemplo, na captura de dados, né? Que eu acho que a indústria pode ajudar muito, né? Evidentemente, guardando a proteção da privacidade das pessoas, do dado especificamente, mas tentar, eu acho que um dos grandes campos que tem ainda a vencer é a informatização do sistema e, sobretudo, a utilização dos bancos de dados de forma a tomar decisão, né? E a decisão clínica na ponta, não necessariamente para a incorporação, mas para o monitoramento dos pacientes. Porque eu tive dados aqui, agora com a pandemia, apareceu um monte de dado que não tinha antes, né? De frequência de pacientes que vão ao consultório, de frequência de pacientes que deixam de ir,
e que danos eles têm causados. Tem várias pesquisas rolando aí, eu acho esse ponto interessante, só para destacar a sua fala. Adib, sua vez, eu gostaria que a Baia colocasse, né, do ponto de vista, qual é o impacto com relação ao acesso a medicamentos que a Covid trouxe e que pode ser utilizado no futuro. Professor Lindenberg, eu acredito muito que o papel da indústria transcende muito vender uma caixinha, vender um medicamento. Eu acho que a gente tem que oferecer uma solução e participar da solução, em todo o contínuo do tratamento daquele doente. No diagnóstico, no tratamento, e se a escolha for medicamentosa, uma informação de qualidade da indústria, uma informação com credibilidade, que seja o paciente certo, na droga certa, no momento certo, na dose certa. Eu acho que a indústria tem uma responsabilidade de trazer um preço justo, um preço respaldado por farmacoeconomia, por custo-efetividade. E depois, no contínuo, na cronicidade da doença, levando informação para o paciente estar confortável, entendendo o seu tratamento, entendendo a evolução da doença. E eu acho que a indústria tem que ter um papel protagonista com todos os atores nesse processo. Médicos, farmacêuticos, enfermeiros, pagadores, e juntos tentarem cada vez mais encontrar uma solução, onde cada player, eu acho que não tem que olhar de uma maneira muito funcional, individualista, mas tentar juntos encontrar essa solução. E eu acredito muito, ao longo da minha carreira e dentro da Bayer, que a gente tem que oferecer uma solução. Se a gente ficar no tema de oferecer um medicamento, uma caixinha, eu acho que o nosso papel vai ser incompleto. E nós já temos feito muito isso, né, em termos de várias áreas, oftalmologia, oncologia, onde a gente tenta participar no contínuo, né, na jornada toda do paciente. A indústria tem muito conhecimento técnico, científico, e pode colaborar muito em todo esse contínuo que vocês conhecem tão bem, que eu comentei, né? E como parte disso, certamente entra na equação a questão de modelos de custeio mais efetivos, né? Eu estou muito feliz que o Brasil caminhou muito. Eu fiquei muito tempo fora do Brasil. Quando eu voltei, para minha grata surpresa, isso evoluiu muito com pagadores privados, públicos, em modelos, por exemplo, de risk sharing, de um capitation, que se possa ter um orçamento mais previsível e assim poder cobrir aquela patologia da melhor forma e usando, mais uma vez, o medicamento certo, no paciente certo, na dose certa e no momento certo. Nesse momento de Covid, eu tenho muito orgulho até do que o nosso time tem feito, e não é nada um privilégio de uma empresa só, mas a gente tem procurado aproximar o tratador do doente e que o produto esteja disponível para o paciente de uma maneira mais efetiva. Foi muito já falado, acho que a gente vai comentar um pouquinho no terceiro bloco de telemedicina, né? Então, a gente tem trabalhado com empresas que proporcionam esse tipo de aplicativo, de software, para que o paciente que não possa ou não queira sair de casa possa ser tratado, né? Isso evoluiu muito também, já está evoluindo no Brasil. Certamente, o doente que não quer sair de casa para ser tratado, não quer ir comprar o remédio ou não quer receber o remédio. Então, também, soluções que levem o produto à casa do paciente. Isso tem acontecido não só na iniciativa privada, é muito interessante. Eu já vejo secretarias de saúde com modelos de levar um medicamento à casa do doente, né, em tratamentos de maior tempo, para que o doente não precise também ficar na ansiedade de ter o seu produto. Mesma coisa em termos de amostras médicas, que ela possa fluir direto para o paciente ou para o próprio médico. Isso a gente tem também procurado contribuir da melhor forma. E na parte de custeio, para produtos que não estão oferecidos no sistema público ou que não estão no rol das operadoras, a gente tem procurado criar programas que você tenha um preço atrelado à renda do paciente. Então, na Bayer, nós já temos um programa. Se o paciente tem uma renda menor, sobretudo nos dilemas que estamos vivendo nesse momento, que também a gente possa oferecer um tratamento com custo menor. Então, o que eu espero, saindo dessa crise, e toda crise se brinca, tem um começo, tem uma data para terminar e tem aprendizados, né? Eu acho que o aprendizado da indústria farmacêutica colaborar mais, estar mais inserida no contínuo da solução e não ser vista como um jogador que eles vão oferecer o remédio. Não, eu acho que a indústria vai contribuir muito mais com o tratamento de uma maneira holística, e todos os atores que estão ali, né, influenciando o tratamento daquele paciente, que possam colaborar de uma maneira mais efetiva. É isso que eu acredito que essa experiência toda vai
vai nos levar. Muito bem, eu compactuo com a posição de vocês três, porque eu sei que isso não é fácil, né? Eu tive como gestor público aqui durante 8 anos. Eu quero agora destacar, né, Dr. Denis Aviana, que foi secretário de Ciência e Tecnologia, que abriu as portas do Ministério da Saúde no sentido de diálogo para as sociedades médicas, para a participação em protocolos clínicos, né? E iniciou pela primeira vez esse modelo de risk sharing que precisamos, evidentemente, criar infraestrutura, principalmente para captura de dados e, evidentemente, utilizar esse dado de uma melhor forma possível, né? Assim, para finalizar esse bloco, eu queria só destacar alguns pontos que vocês trouxeram aqui. Eu acho que toda a parte de informação, né, para você tomar decisão é muito importante. O aspecto do monitoramento dos pacientes, essas soluções, não só do ponto de vista de ter software, de criar software, mas, sobretudo, de criar uma linha, de entrar na linha de cuidado do paciente e não só olhar a assistência, não só olhar o diagnóstico de forma separada. Não sei se fui claro, né? Que é bem o que você colocou, e a indústria entrar exatamente dentro dessas soluções integradas, que eu acho que vão ser muito importantes. Hoje, por exemplo, a Conitec ela tem uma necessidade de ter dados de mundo real que não se tem. O Brasil não gera. As sociedades médicas fazem ensaios clínicos, a indústria também, mas se trabalha muito pouco na geração de informação para o sistema, né? Eu lembro de uma discussão, só para vocês terem uma ideia, de espirometria. Aqui na Bahia tinha só 42 pneumologistas e não tinha aparelho de espirometria. Então, como é que eu vou tratar um doente de DPOC se eu não tenho nem o equipamento, nem tenho o especialista para atender um número de população muito grande? Então, a ideia aqui, além dos multi-stakeholders, é focar nas equipes multidisciplinar. O grande exemplo que a pandemia trouxe foi a assistência a partir da atenção básica, a partir da atenção primária da saúde, até você ter todo o escalonamento de chegar a um grau, né, de assistência ao doente a nível hospitalar. A gente viu, né, que o pouco que o SUS tem com a pandemia, ela está nos ensinando que a porta de entrada do doente ela é fundamental para que a gente tenha, como você bem falou, a jornada do paciente bem delineada, né? E assistência e atenção à saúde, só para concluir, porque eu não estou falando diretamente para os presidentes, mas sim para a plateia, um número enorme de colaboradores que vocês têm, e se fala muito de acesso a medicamentos, mas acesso a medicamentos é uma coisa muito complexa, né? E que a gente tem que olhar o doente, não só o tratamento dele, mas sim toda a linha de cuidado, que é um termo que a Organização Mundial da Saúde utiliza e que o Ministério da Saúde adotou como uma das principais bandeiras de implementação das políticas públicas de saúde, que a atenção à saúde é um conjunto de assistência, assistência médica, assistência farmacêutica, assistência nutricional, assistência de enfermagem, assistência psicossocial, dentre outras, né? Então, esse conjunto é o que fortalece e o que dá eficiência ao sistema, e o que vocês bem colocaram aqui traz valor à saúde, né? E não importa eu ter um BMW na minha garagem se eu não tenho condições de dirigi-lo, né? Então, não adianta eu ter uma alta tecnologia se o sistema não consegue fazer ele chegar. Finalizando esse bloco, eu trago um dado que o monitoramento ele é importantíssimo. Se vocês pegarem esse componente especializado em qualquer área, seja em câncer, seja em doenças raras, seja em doença mental, né, seja na área de psiquiatria, você tem uma inequidade gigantesca no sistema, porque você não sabe o perfil dos pacientes que são atendidos nesse programa, né? O perfil social, o perfil de gravidade, o perfil de acesso que ele tem. Então, se há digamos assim, um indicativo que eu
de caminho, né? Porque quem é diretor, quem é presidente, quem é gestor, ele tem que dar a direção que o sistema tem que seguir. Então, acho que é muito importante a gente tentar trabalhar os dados, né, que vocês geram enquanto indústria, porque todos esses medicamentos que estão incorporados, eles precisam ser mensurados, a efetividade deles, e certamente, eu conheço vários, a gente tem informação bastante que o sistema não utiliza para tomada de decisão, e essa pandemia trouxe essa coisa muito importante, que é tomar a decisão baseado nas características de cada local, de cada, por exemplo, estado brasileiro que a gente está tendo agora, né? Diferente da Bahia, São Paulo, lockdown num lugar, em determinado lugar você tem a Bahia, só para vocês terem uma ideia, que a utilização da informação, que eu estou tentando ligar a pandemia com, né, o monitoramento dos doentes crônicos com doenças como câncer, PDPLC, dentre outras, só metade dos municípios baianos foram, digamos assim, contaminados, tiveram casos de Covid-19, e a outra metade não. De onde veio essa informação? Fundamentalmente do monitoramento, né, do sistema de informação, que a pandemia já existia, mas que ele foi potencializado nessa utilização. Então, esse campo é muito importante, eu acho que foi muito bem explorado por vocês, e eu acho que a gente tem grandes oportunidades de trazer valor ao sistema. Tá bom? Vamos agora para o nosso terceiro bloco, e o que a gente vai pedir a cada um de vocês. Eu vou começar agora, vamos começar pelo Patrick. Eu acho que você ainda não começou nenhum bloco, né, Patrick? Então, vamos começar por você. Qual é o novo normal da indústria farmacêutica pós-Covid, considerando todas as informações que a gente debateu nos blocos anteriores? Professor Lindenberg, para mim o novo normal, ele vai ser o que a gente vai conseguir realmente pegar de aprendizados que, de alguma forma, quando nós estávamos fora da nossa zona de conforto, todo o ecossistema tendo que se ajudar mais, colaborar mais, estar mais atento às necessidades um do outro e procurar caminhos diferentes para poder chegar a uma solução em comum, para mim o novo normal tem que começar aí. E ele passa muito para a indústria em tentar se reinventar e ver quantas vezes realmente é necessário, por exemplo, a presença de um representante fisicamente versus uma chamada telefônica, uma atuação virtual com essa pessoa, onde pode ter uma eficiência maior para ambos os lados e onde a gente conseguiria, da mesma forma, contribuir para a educação médica, para levar cada vez mais essas informações, mas de uma forma que hoje em dia está sendo forçada pela pandemia, mas que eu espero a gente consiga capitalizar e manter para que isso fique, por exemplo, como um dos aprendizados positivos desse momento. Outra dos pontos que eu vejo é essa necessidade também de entender qual é o momento que cada um está passando. E acho que pós-pandemia a gente vai ter muito isso. Muita demanda dos sistemas, em geral, onde eles vão precisar de oxígeno, de novas formas de planejamento, de apoio em como poder sustentar o modelo de negócio deles, porque muitos desses sistemas estão sofrendo uma pressão grande hoje em dia, não só pela pandemia, mas o que vai vir depois. E acho que o novo normal, para mim, vai ser como a gente vai poder flexibilizar, como indústria, uma escuta diferente e co-criar uma solução que seja adequada para esse cliente e não mais para todo o ecossistema. Acho que hoje em dia a gente está aprendendo, nessa pandemia, que não tem uma coisa que seja encaixada para todo mundo, senão que tem que estar de escuta para cada um dos parceiros no mercado para entender o que funciona para ele e o que não funciona para ele. E isso, para nós, da indústria, acho que é uma tarefa grande. A gente está tentando aprender conforme a gente está testando esses novos modelos virtuais, essas novas interações, mas elas têm que ficar. Meu maior medo é que a gente perda muito disso, saindo desse momento de grande pressão,
para voltar ao que era o antigo normal e que, infelizmente, deixaríamos de lado todos esses aprendizados e não conseguiríamos realmente ter uma lembrança do que o Covid deixou de bom dentro do modelo onde a indústria é um dos players, mas onde tem uma série de outras pessoas envolvidas e que precisam também poder se adaptar a esse novo modelo. Então, acho que temos uma oportunidade única de co-criar esse novo modelo e espero que não deixemos passar essa oportunidade. E eu sou o primeiro a pensar em fóruns como esse que temos aqui para nos juntar, nós da indústria, mas com todos os outros players e ver quais são as 4 ou 5 coisas que a gente não pode deixar passar desses aprendizados e que a gente quer colocar em prática para criar um futuro mais sustentável e melhor para todos. Muito bem. Só para complementar um pouquinho, o que de solução global agora, por exemplo, a Europa está em um momento diferente do Brasil e também a Ásia, né? O que vocês, como uma empresa global, né, uma empresa na indústria que está em todos os continentes, que soluções ou aprendizagem, houve alguma, digamos assim, como é que está esse momento lá fora e o que podemos utilizar de aprendizado aqui nesse estágio no Brasil que foi praticado lá fora, né? Porque, por exemplo, a Itália está vivendo, a gente está vivendo o que a Itália viveu há 2 meses atrás. Eu vou trazer um exemplo que foi bastante marcante para mim, professor, que foi a forma em como, por exemplo, lá fora eles conseguiram co-criar já modelos para tratar o Covid-19, por exemplo, para a parte dos testeios, que meus colegas da diagnóstica estão tentando aqui também implementar localmente. O diálogo que existe lá fora para poder preparar um sistema a ter a maquinária para poder processar os testes e para poder, de alguma forma, regionalizar e realmente equilibrar essa demanda e essa produção de testes, ela aconteceu porque tive esse diálogo pré-pandemia. Aqui, para mim, isso ficou muito claro que a gente tem um grande trabalho como um dos players da indústria para poder ajudar, por exemplo, um governo, nesse caso, a poder, de alguma forma, planejar isso de uma melhor maneira. De uma maneira onde ele esteja aberto, obviamente, a receber e a poder fazer um benchmark com outros países, em como eles fizeram isso, mas nós também com essa responsabilidade de trazer essa informação proativamente para que o governo possa também ter um planejamento, que a gente sabe é importante, para que isso seja, obviamente, factível de ser implementado. Eu vejo que em várias outras partes do mundo, como na Itália, na Alemanha, esse diálogo ele é muito mais permanente entre os diferentes stakeholders, incluindo, obviamente, o governo, para que no momento onde tem uma pandemia como aquela que a gente está vivendo, essa relação de confiança ela já ocorre e todo mundo está procurando uma solução, a mesma solução, sem se preocupar se isso vai ter um custo adicional, não, porque isso não é a questão mais importante nesse momento, senão é a solução para esses pacientes no momento, por exemplo, do testeio da maior parte da população. Muito bem. Vamos passar agora para a Adib. Por favor, Adib, nos coloque aí qual é o novo normal para a Bayer. Professor, se a gente olhar o contorno total, né, social, macroeconômico, político, eu creio que é justo dizer que a gente ainda tem mais perguntas do que respostas, né? Mas algumas coisas já começam a sedimentar para mim. E agora focando um pouquinho na nossa indústria, no nosso setor. A primeira é como a gente aprendeu a usar tecnologia e paradigmas que tínhamos e sempre uma crise nos dá essa grande oportunidade de nos reinventarmos, de questionar status quo, de nos adaptarmos. O ser humano tem essa maravilhosa capacidade. E entre elas eu vou citar o que para mim já está ficando um pouquinho mais claro, pelo menos na minha opinião, coisa que já estamos vivendo. A primeira é a teleconsulta, né? Saindo um pouco do jargão telemedicina, a teleconsulta. Eu fiquei muito feliz com essa regulamentação, ainda que temporária, mas eu ouço dizer de todos os clientes com os quais eu converso, isso veio para ficar. Se a gente pensar, né, no dilema de um paciente, pegar seu carro, pôr no estacionamento, ir para um consultório, ficar 1 hora esperando, né? Eu acho que isso não é conveniente para o paciente, provavelmente também não seria para o médico, lógico, não em todas as especialidades, mas eu acho que a teleconsulta nos ensinou nesse período que pode funcionar muito bem, e mesmo onde há necessidade de algum tipo de exame,
né? Eu acredito que a tecnologia vai evoluir muito em termos de gadgets e outras maneiras de fazer um exame a domicílio, né? Então, esse para mim é uma coisa que eu nunca coloco na balança, né? Radicalizando. Então, os consultórios vão desaparecer, né? Como já começou a dizer que cidades como Nova York vão ter um contexto total. Não diria, mas eu acho que vai se lançar muito mais mão da teleconsulta, né? Esse, para mim, é uma tendência muito clara e todo o ecossistema tem que se adaptar. O segundo ponto é a educação médica física versus não física. Imaginem vocês, nós fizemos há 2 semanas um lançamento de um medicamento importante em oncologia com 800 oncologistas. Isso é 30% dos oncologistas do Brasil. Eu jamais faria isso num evento físico, né? Tem todo o tema logístico, tem médico que não vai ter conforto em viajar para participar do evento, lógico que tem o tema custo, e funcionou muito bem, né? Vamos ter um outro lançamento em ginecologia daqui 2 semanas, tudo indica que vamos ter alguns milhares de participantes. Então, isso é maravilhoso, é muito dinâmico, nós estamos aqui, os colegas estão fazendo pergunta, comentário, e provavelmente há 6 meses atrás a gente diria o quê? Uma reunião de diretoria online, como? E a conexão, e as perguntas, quem vai falar? Funciona muito bem, né? E funciona bem num grande lançamento, né? Então, eu acho que a educação médica, por exemplo, o médico vai querer, vamos ter congressos com 50 mil pessoas, como é o congresso, por exemplo, de oncologia nos Estados Unidos? Eu não tenho essa segurança. Provavelmente muito médico vai falar, quer saber? Esse ano o ASCO foi online, eu adorei, fiz minhas perguntas no conforto da minha casa. Então, eu acho que isso vai ter algum tipo de mudança. E para mim não vai ser sutil, não. E também, lógico, a educação médica que a indústria traz. E vem aquela pergunta, eu vi até alguns colegas comentando, o representante vai desaparecer, vamos ter robô mandando informação. Eu não acredito. Eu não acredito que isso vai acontecer. A visita física vai acabar. Eu também não acredito. Eu acho que a visita física vai continuar. Eu ainda acho que o olho no olho, se conhecer. Uma coisa é eu mandar um e-mail para o senhor, a gente se conhece. A outra, o senhor recebeu um e-mail de quem nunca ouviu falar. É outro tipo de situação. Então, eu acho que a visita física vai continuar, porém ela vai ser espaçada, provavelmente com contatos virtuais. O Patrick já citou, né? Um e-mail onde o médico possa ler de manhã ou de noite, na sua conveniência, né? Um contato telefônico. Há muitas ferramentas hoje, como essa que nós estamos usando, né? De vídeo. Então, acho também a educação médica, mesmo da indústria, né? Não usando sempre o contexto físico, até porque algumas vezes nosso colega tem que pegar um carro, dirigir centenas de quilômetros. Eu acho que a gente também vai estar agregando esse tema do contato virtual entre o profissional da indústria e o nosso profissional médico. Repetindo, eu acho que eu também não radicalizaria dizendo que a gente vai, né, de um limite ao outro. Eu acho que vai haver um equilíbrio. Aonde ele vai parar, eu não sei. E é muito interessante, a Equivia fez um estudo do impacto de uma visita não física na propensão do médico de tomar uma decisão terapêutica. Eis que a visita não física teve um impacto um pouquinho maior até do que a física. É uma reflexão para ficar para nós. De novo, a gente vai ter que quebrar paradigmas nesse novo momento que vamos viver. E um paradigma é esse, né? Que eu só consigo ter um diálogo de qualidade se eu estiver em frente da pessoa. Então, acho que isso também é uma mudança importante que a gente vai estar vivendo. E a tecnologia vai cada vez mais nos apoiar em fazer isso da melhor maneira. Uma palavrinha rápida sobre o que ocorre no exterior. Eu não acho que o Brasil está aquém de nenhuma geografia em termos de começar a usar teleconsulta, em termos de contatos virtuais. O que nós temos aprendido de outros países, pelo menos minha experiência, é que esse retorno ele é gradual. Ele é muito mais lento do que se pensa. Por exemplo, avaliando o que está acontecendo na China, a reabertura da China, como a economia da China está reagindo. Eu acho que esse, para mim, é o grande aprendizado, que esse retorno ele vai ser mais gradual, né? Ele não vai ser em V, ele vai ser um retorno mais lento e a gente tem que estar maduro e preparado para isso. Vai ser uma curva achatada, né? O retorno. Exato. Muito bem. Renato, por favor. Já falaram. Eu acho que assim, tem 2 grandes temas, né? A gente tem um tema um pouco, de repente, mais tático, que é o curto prazo de como a digitalização vai impactar esse novo normal, né? Eu acho que essa é a grande palavra, digitalização. E aí eu acho que tem um tema um pouco mais estratégico de longo prazo, que é sistema de saúde
e como a gente traz de fato, né, o que a gente falou, o paciente no centro da jornada, em um sistema de saúde baseado em valor. Para mim, esses são os dois grandes temas que esse novo normal tem que naturalmente endereçar. Falando um pouquinho do tático, né, sem repetir o que já foi dito, eu também acredito, né, que enfim, as funções do representante farmacêutico é super importante. Eu não acredito que isso deixe de existir. O que acontece naturalmente é um modelo mais híbrido a partir de agora, à medida que canais digitais sejam mais aceitos, sejam mais difundidos, e aí vai caber muito, né, a inteligência, né, da indústria em como fazer isso da melhor forma possível. Porque ao fim do dia todo mundo quer ganhar tempo, quer ser mais eficiente. Agora também é importante o contato pessoal, né, essa confiança, enfim, o olho no olho. A gente nunca vai conseguir eliminar um fator, e ainda bem, né, que é o fator humano nessas discussões. Então, acho que a digitalização vai ser importante, seja na educação médica, seja no engajamento, né, do profissional. O senhor falou bastante agora há pouco sobre dados, isso é fundamental, né? Quer dizer, a gente não pode, na indústria da saúde, em pleno 2020, ainda ter discussões que não, por exemplo, incluam, né, a provisão de dados reais. A gente discute, né, modelos de acesso e tem discussões longas, né, com todas as instituições, todas elas muito, obviamente, corretas, mas a verdade é que nós, como indústria, também, em todos os setores, a gente tem, né, uma obrigação de começar a trazer dados reais para essa discussão para poder, de fato, contribuir para esse sistema de saúde baseado em valor que eu acabei de dizer. Então, para mim, assim, no curto prazo, né, claramente a digitalização vai ter um papel muito mais importante em todas as suas facetas, seja no engajamento, seja na visita, seja na educação médica, seja na forma como a gente coleta dados, seja na forma como a gente faz pesquisa clínica no Brasil, que é outro grande tema, né, que a gente tem que melhorar. Quando a gente vai mais para o médio, para o longo prazo, esse novo normal, a verdade é que uma crise como essa, ela traz oportunidades, mas ela traz muita oportunidade por conta, né, dos registros, dos profundos registros que são feitos, né, na memória individual e coletiva de todo mundo, com o sofrimento, né, e a queda da economia que acontece. Uma vez, né, a gente voltando, né, paulatinamente, eu vou chegar lá também daqui a pouco, a verdade é que todas as economias vão estar enfrentando um grande desafio, os sistemas de saúde vão estar ainda mais pressionados, o Brasil, né, naturalmente já tem um grande desafio, e a indústria ela vai ter que ser mais ágil, ter produtos cada vez né, mais competitivos, trazer valor para o centro da discussão, e de novo a importância da digitalização para trazer dados e a gente conseguir ter essas conversas de uma maneira mais robusta, né, conversas que realmente possam edificar, né, o sistema de saúde do Brasil. Tendo falado desses dois pontos, a volta ela vai ser muito mais devagar do que a gente imaginava, de repente, alguns meses atrás. Né? A experiência, né, sem repetir o que o Patrick e o Adigo já falaram aqui, a verdade é que países que passaram por isso antes, sejam eles países da Ásia ou países da Europa, têm nos mostrado que a volta ela é cuidadosa, ela tem que ser paulatina, enquanto a gente não tiver, propriamente dito, uma vacina que tenha escala global para trabalhar, né, pacientes no mundo inteiro, a gente vai ter ainda esse temor. Agora, isso traz, e para finalizar aqui a minha contribuição, acho que traz um fator importante, que é, de fato, a saúde num papel mais preponderante perante a sociedade. Porque há muitos debates, né, eu vejo muitas conversas, muitas delas polarizadas, ao meu ver, de maneira errônea, em dizer, não, será que é a vida, será que é a saúde ou é a economia? Na verdade, o primeiro ponto é, a vida sempre tem que vir antes da economia. Né? Acho que isso é um fator óbvio, mas que é importante a gente destacar. Agora, também é verdade que se a gente não trabalhar de uma maneira responsável o sistema de saúde e a economia, no médio e longo prazo a gente acaba perdendo mais vidas, né? E aí vem a importância do sistema de saúde, da indústria da saúde, que se a gente não tiver, de fato, algo sustentável, que a gente possa, numa próxima oportunidade, combater um problema como esse de uma maneira mais eficaz, o impacto na sociedade, o impacto, né, na economia como um todo, é gigantesco. Então, eu tenho muita fé, muito otimismo, na verdade, que, né, um sistema de saúde baseado em valor vai ter uma aceitabilidade muito maior da discussão por todos os players. A integração que a gente está vendo aqui nessa noite que o senhor está propiciando para a gente, eu acho que é um exemplo disso. E a gente vai ter responsabilidade como setor de saúde em todas as suas etapas da cadeia de discutir algo para que, de fato, a gente possa atender os nossos pacientes da maneira mais rápida possível.
né? E vai ser sempre o nosso compromisso trazer todas as terapias, medicamentos o mais rápido possível dentro do contexto que obviamente existe. Muito bem, muito obrigado pelas palavras. A gente está aqui, chegou a 1 hora e 10 minutos, 15 minutos da nossa live, e a gente tem uma série de perguntas aqui, e estamos chegando ao final. A gente vai escolher 3, e eu gostaria que vocês pudessem, vocês veem as perguntas aí no Q&A, cada um de vocês escolhesse uma e lesse e respondesse, para a gente ser mais democrático aqui. E as perguntas que vão ficar aqui, depois a gente endereça para vocês por e-mail, para responder os colaboradores diretamente e a gente poder, a contento, atender a todos, né? Devido ao avançado da hora, eu acho que o debate foi bastante importante aqui, com os insights. E aí eu solicito, Adib e Patrick, vocês escolherem um, né? Podemos começar com o Patrick. E depois Adib e Renato por último. Eu, professor, vou escolher, tem uma série de perguntas em cima de como a gente vê a retomada, e especificamente vejo muita pergunta ou preocupação de como que isso vai ser. Então, eu posso talvez dar um pouco o que a gente vem discutindo na Roche, onde claramente a gente não está preocupado com o tempo. Primeiro, estamos preocupados com a segurança, obviamente, de nossos colaboradores, mas também do mundo externo. E a gente não vai forçar nenhuma retomada, colocando pessoas já novamente na rua, antes de realmente ter a tranquilidade de que todo o ecossistema está pronto para isso. Então, isso, dentro dessas palavras, vocês podem escutar, isso pode demorar bastante tempo. E nós estamos prontos em querer já incorporar vários desses aprendizados que a gente está tendo agora, no dia a dia, onde a gente está interagindo de forma virtual e está funcionando bastante bem, e, obviamente, cuidando desses colaboradores que a gente precisa lá na frente, porque temos centros de produção, temos técnicos cuidando das máquinas de testeo, etc, etc. Então, minha mensagem em geral mesmo se tivesse que durar um pouco mais, até o final do ano, por exemplo, eu não acho que nós deveríamos forçar a barra aí e realmente garantir de que o momento onde a gente vai retomar gradualmente nosso dia a dia, ele tem que ser um momento onde já tem uma tranquilidade grande de que não tem mais riscos. Fazer só uma complementação. Quando é que você acha que a vacina vai chegar? Nós vamos escutando aí várias versões, mas eu acho que para o final do ano, provavelmente essa vacina estaria disponível. Alguns falam de outubro, outros falam de novembro, e acho que depois tem que deixar algum tempo para essa vacina poder ser realmente disponibilizada para o mundo inteiro, né? Então, eu acho que nos primeiros 3 meses do ano que vem, se Deus quiser, essa vacina estará disponível para a maior parte do mundo. Muito obrigado, Patrick. Por favor, Adib. Só para não ser repetitivo, eu também vi algumas colocações importantes em termos do valor do medicamento, né? Como equacionar esse ponto, né? Preço, valor. Também vi uma pergunta, eu acho muito válida em termos e a questão da sobrevivência financeira da companhia. Eu acho que algumas coisas estão muito atreladas. Colegas, eu acredito muito, como eu falei anteriormente, você não deve ter o apelo de oferecer um medicamento. Eu acho que você tem que conhecer profundamente a área terapêutica que a empresa está presente e proporcionar uma solução viável economicamente, uma solução que você propõe que o paciente certo use aquela droga no momento certo e que você possa envelopar o medicamento num conjunto de soluções. E que você entenda muito bem o lado, a gente fala muito, né, no prescritor e no ecossistema clínico, mas no pagador, né? Porque mais e mais vai haver o desafio econômico à medida que a população brasileira envelhece, mais doenças crônicas e toda aquela dinâmica que a gente conhece. Então, acho que a indústria tem que oferecer muito valor, conhecer os desafios de todos os players no ecossistema e procurar, com isso, oferecer uma solução com apelo farmacoeconômico, custo efetiva. E com isso, o que eu gosto muito de dizer que é o lindo ganha-ganha.
né? Porque o pagador vai se sentir confortável porque aquele medicamento realmente tem um valor clínico substancial. O paciente vai estar muito bem porque usou o remédio certo, na dose certa, no momento certo. E a indústria vai ter o seu retorno para continuar sobrevivendo, continuar reinvestindo em pesquisa. Então, esse eu acho que, quanto mais a gente procura o ganha-ganha, com um foco único, que é o paciente, eu acho que o que nos une nessa live de hoje, mais que tudo, é a busca pelo bem do doente, pelo bem do paciente. E à medida que a gente procura esse ganha-ganha, e lógico, com concessões de todos os lados, mas que a gente procure que todos os lados influenciadores estejam confortáveis com uma determinada solução, isso vai ser bom para todos, vai ser bom para a indústria, e com isso a indústria vai conseguir aí a sua sobrevivência e se permitir trazer cada vez mais inovação para a humanidade. Então, essa é a reflexão que eu faria nesse ponto, nesse binômio preço, valor clínico, dilema econômico que nós estamos vivendo ou vamos viver no futuro, pirâmide demográfica. Eu acho que essa, para mim, é a maneira melhor de equacionar isso tudo. Você, só para complementar também uma pergunta, para ajudar nesse entendimento, você acha que nos próximos anos, que tipo de escuta, por exemplo, a Bayer faz para tentar inovar nesse aspecto, né? Porque eu tive a oportunidade de participar aqui de alguns projetos, como agora, atualmente com a Novartis, mas na época que você era presidente, que tipo de escuta dentro de uma companhia farmacêutica, que quem é gestor, temos muitos gestores aqui também assistindo a live, né? Que tipo de... Para implementar isso, né? É uma ideia, a gente vem implementando durante essa pandemia, mas como as empresas farmacêuticas, as companhias farmacêuticas trabalham isso internamente com suas equipes? Eu acho que tem muito QPI, KPI, API que vocês utilizam, né? E provavelmente nos próximos anos vão ser outros, porque vai exigir um nível de conhecimento, né, diante da mudança do sistema de saúde muito mais, digamos assim, especializado para a pessoa que é representante, o que é gerente de acesso. Aliás, volta a reforçar, né, há um entendimento ainda muito híbrido na indústria farmacêutica do que é acesso, e os departamentos de acesso sofrem muito, porque, na minha opinião, acesso é estratégia não de produto, mas de solução em saúde, que você colocou muito bem. Queria que você falasse um pouquinho, assim, rapidamente, e como é que é feito isso? Com muito prazer. É muito profunda a sua reflexão, professor. Eu acho que a indústria ela tem que ter um profundo conhecimento da área onde ela está inserida. Por exemplo, não se vê mais, e falando da indústria de pesquisa, uma empresa que está em 20 áreas terapêuticas. As empresas agora tendem a estar em algumas áreas terapêuticas e conhecer aquela área profundamente. E aí vem o segundo ponto que o senhor colocou muito bem. E dentro dessa postura, eu acho que a indústria tem que escutar mais. Eu acho que se foi o tempo em que a indústria desenvolveu um remédio, falou, bom, agora vai ser a saída de todos os problemas, esse é meu preço, pague quem quiser. Eu acho que a indústria tem que escutar muito mais. Parece óbvio o que eu digo, mas eu, com 30 anos em indústria farmacêutica, eu sinto que a indústria tem que escutar muito mais, e sempre escutamos muito, sobretudo os médicos. E continuamos escutando muito os médicos, mas temos que escutar os pacientes. Muitas vezes o paciente, na minha carreira, disse, eu não consigo ler bem a sua bula. Vocês têm que trabalhar um pouco nessa bula, né? Ou o critério para entrada no estudo clínico, ele não faz sentido. Eu tenho que tirar sangue todo dia, eu não vou fazer isso. Então, tem que escutar os pacientes, na minha opinião. Tem que escutar os pagadores, que cada vez são mais relevantes, né? De novo, pelo dilema de gerenciar um budget, que ele é um budget limitado. E há muita inovação, felizmente, vindo para o mercado. Como custear isso tudo? Nós temos que escutar os pagadores. Eu sempre digo, nos colocar nos pés dos pagadores. Quando eu vou conversar com a Conitec ou com algum pagador, eu tento entender bem os dilemas. E aí, mais uma vez, conhecendo muito bem aquela área terapêutica, para oferecer uma solução e não um remédio apenas. E conhecendo as diversas perspectivas, lógico, dos clínicos, dos médicos, mas também do paciente e do pagador, tentar oferecer uma solução que é compatível com as necessidades de todos e chegar no que eu comentei com o senhor e com os colegas, no ganha-ganha, né? Que essa é a maneira sustentável de progredir. É no ganha-ganha de todos os atores para o bem do doente.
Muito bem. Muito obrigado pela explanação. Renato, a Novartis tem digamos assim, uma equipe de acesso que vem fazendo um trabalho interessante, né? A Roche também, essas três indústrias não foram escolhidas à toa. Elas foram escolhidas porque elas têm estratégias e que vêm fortalecendo esses departamentos de acesso. E eu acho que a Novartis tem um diferencial importante porque escolheu um time de pessoas para trabalhar nessa área, todas três, mas especificamente direcionando a pergunta para você, que é extremamente importante para os próximos anos. Eu não sei assim números, mas eu acredito que o mercado público ele terá um peso muito grande pelo volume de pacientes que ele vai ser atendido nos próximos anos. Sim. O que você acha, você escolheu uma pergunta, mas eu estou apenas pegando o gancho do que a Dib colocou aqui. O que você colocaria com relação a esse aspecto, né, do acesso dos departamentos de acesso da indústria farmacêutica e tão importante a estratégia desse departamento que alguns anos atrás era visto simplesmente como um departamento de compra, depois ele foi, né, crescendo, tomando. Eu acho que dentro da indústria é uma das áreas mais importantes para trazer todas as áreas terapêuticas no sentido de direcionar esse valor em saúde que você falou nos blocos anteriores. Sim. Não, perfeito, professor. E essa seria, de fato, a pergunta que eu escolheria, né, aqui para a gente falar um pouquinho de acesso, que no Brasil é tão importante. E aí só vou fazer um disclaimer aqui, né, que eu vi muitas perguntas a respeito de novas terapias e a gente, obviamente, até por questões de legislação, a gente não pode fazer comentários a respeito de terapias que ainda não foram aprovadas no Brasil. Agora, eu vou fazer o link disso, né, com a discussão de acesso. A verdade é que a gente vive num país em que o acesso ele não é, né, granted, né, que a gente fala em inglês, ou seja, ele não acontece de forma natural. Como indústria farmacêutica, aí eu vou falar aqui como Novartis, um pilar que talvez o mais primordial da nossa estratégia, né, indo em frente, é que a gente não vai ter sucesso, nós não consideraremos sucesso, seja no Brasil, seja em qualquer outro país, se a gente lançar um medicamento, esse medicamento não atingir o maior número de pessoas possível. Independente se isso é uma doença rara ou se é uma doença, né, que acomete o maior número de pessoas na população, a gente vai estar sempre priorizando e tendo certeza que o nosso esforço de acesso aconteça de modo a gente impactar os pacientes, seja do sistema público, seja do sistema privado, né? Quando a gente pensa nesse novo normal, e aí eu estou falando, né, aqui especificamente da pergunta, para mim a grande lição, né, é a integração da cadeia de saúde. Essa é a grande lição. E essa integração da cadeia de saúde, linkando com o ponto que o senhor trouxe aqui de acesso, esse departamento, essa função, né, essa competência que hoje é cada vez mais importante, a maneira como a gente vê na Novartis, eu tenho, né, a sorte de ter uma equipe, né, altamente qualificada, o que a gente entende é que no primeiro momento o acesso virou um departamento, virou uma função. E hoje o que a gente vem trabalhando, na verdade, é na direção de dizer que o acesso não é um departamento, é uma função, mas é uma responsabilidade da companhia como um todo. E sim, existem algumas pessoas que vão estar mais diretamente ligadas a esse trabalho, mas a verdade é que eu não vejo nenhum futuro onde haja sucesso para a indústria farmacêutica sem o principal nome da discussão ser toda a estrutura de acesso e tudo que a gente vai fazer com o sistema de saúde. Ter um sistema de saúde baseado em valor, né, e não da forma como é hoje, altamente fragmentado, olhando cada um a sua etapa. Ter um sistema de saúde baseado em valor com dados que o senhor trouxe antes, que sejam dados reais, né, e não pesquisas específicas, é o futuro, é o fundamental. Então, a esperança que a gente tem, o otimismo e, na verdade, até a convicção é que tudo isso que tem acontecido, obviamente, traz muitos desafios. Ninguém fica contente quando a gente vê a quantidade de pessoas que estão morrendo por conta da pandemia. Agora, a gente tem que ser inteligente, a gente deve a nós mesmos, como profissionais e como seres humanos, tirar o melhor disso.
E o melhor disso é tudo de bom que está acontecendo, seja na desburocratização, seja na digitalização, trazer dados para que a gente possa sair, de fato, dessa crise de uma maneira muito mais robusta, muito mais sólida, que a gente possa sentar com, né, sistema de saúde público, sistema de saúde privado, competidores, diferentes etapas da cadeia, diagnóstico, hospitais, e, de fato, ter discussões para que a gente possa chegar aos pacientes da forma mais rápida possível. E aí o nome do jogo aí, de fato, é acesso, o senhor, como sempre, é bastante assertivo, e a gente tem o compromisso de continuar reinventando, reimaginando esse acesso, para que ele não seja um departamento, mas ele seja, na verdade, uma competência que a nossa companhia tenha, e ela já tem, para a gente ter essas discussões de uma maneira, né, mais eficaz possível com os diversos atores aí do sistema. Bem, muito obrigado. A gente passaria horas aqui falando, mas chegamos ao final da nossa live. Eu queria trazer algumas informações. A gente tem agora, nos 2 canais aqui, ainda 650 pessoas aproximadamente, né, nos assistindo há mais de 1h30 aproximadamente. Queria agradecer a cada um de vocês. Antes da gente finalizar aqui, eu queria dar alguns avisos. Não acabamos aqui, né? Próxima semana, às 19 horas, na sexta-feira, temos o segundo bloco que o INAF vai trazer de presidentes da indústria farmacêutica, e a gente está em contato com 3 indústrias, ainda não podemos informar porque não confirmaram. Só temos uma confirmação, mas provavelmente até segunda-feira a gente tem as outras 2. O presidente da GSK estará conosco na próxima semana, nesse mesmo horário. E queria fazer também um disclaimer: a gente acaba de aprovar na diretoria do INAF o nosso código de condutas, né? Isso a gente acha importante destacar aqui, porque isso foi uma conquista. Eu queria agradecer a todos os diretores do INAF que participaram na elaboração desse documento. E também nós temos agora a auditoria externa, que foi uma conquista nossa para poder celebrar contratos com a Organização Pan-Americana de Saúde. A auditoria externa essa que é um auditor, que eu nem sabia que existia isso, viu? Um auditor cadastrado na Comissão de Valores Mobiliários, que é o que o governo federal exige para que empresas, ONGs do terceiro setor possam prestar serviços para o governo, seja ele através de eventos, seja ele através de consultoria. E a gente tem o orgulho de trazer, somos uma das poucas empresas que temos esse processo de transparência, né? E para mim me orgulha muito, porque a gente tem muito cuidado por estar intermediando essas relações e sendo um player importante na educação para o acesso a medicamentos no Brasil. Então, agradeço a você, Renato, muito obrigado. Fico muito grato com a participação da Novartis e, em seu nome, a todos os membros, todos os colaboradores da Novartis, especialmente da equipe de acesso que nos assiste agora. Não vou citar nomes, porque você sabe que é um problema. A Adib também, quero agradecer em seu nome a Baia e agradecer a toda a equipe de acesso, aos diretores da Baia, enfim, os colaboradores. Também a Patrick, também agradecer aos intermediários que facilitaram o contato comigo e com vocês, né? A todos os colaboradores da Roche, conheço muita gente de todas as empresas aqui, e meu muito obrigado. Eu acho que foi fantástico a participação de vocês e acredito que a partir daqui vai nascer novos frutos, e essa não será a primeira, terá muitas, e a gente vai esperá-lo encontrar em outros eventos, né? Quem sabe presencial ou quem sabe, como a Adib colocou, online. Eu passo a palavra agora para a nossa jornalista, Victória Libório. Quando eu chamo ela de Vitória, ela me puxa a orelha. Victória. Correto. Victória Libório. Para fazer um encerramento da nossa live. E eu agradeço a todos vocês que nos escutaram até agora, do fundo do coração. Muito obrigado. Obrigado a todos os gestores que estiveram aqui durante a live, a Associação de Pacientes também, aos profissionais de saúde em geral, a vários professores, colegas meus aqui da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos sempre uma participação especial de uma
farmacêutica da África, que nos prestigia em todas as lives, né? Luísa Namburete, né? Que é uma farmacêutica muito importante da área de farmacovigilância, e farmacêuticos de Portugal. A gente tem participações aqui em diversos países, poucas pessoas, mas que são muito representativas para nós e são colaboradores também da nossa revista, né, como editores da revista e consultores da revista do Jornal de Assistência Farmacêutica. Muito obrigado. Vitória, com você. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live INAF com sucesso, que muito contribuiu para a qualificação do campo de farmácia, principalmente nesse período que é preciso inovar. Somamos forte audiência, tanto aqui pelo Zoom, onde chegamos ao pico de 635 acessos simultâneos, como pelo Facebook, com mais de 4.000 pessoas alcançadas, com um pico de 120 pessoas assistindo simultaneamente. Olha, hoje tivemos a oportunidade de discutir, né, no geral, como as indústrias farmacêuticas têm se organizado nesse novo momento e as inovações que vieram para ficar. Lembro a todos e todas, né, que o conteúdo continuará disponível na nossa página no Facebook, onde vocês podem acessar para assistir desde o início, para o pessoal que começou a partir de determinado momento. Eu vi que o pico começou depois de 20 minutos, vocês podem ver desde o início. E também subiremos a gravação desse webinar para o nosso canal do YouTube, com divulgação em nossas redes sociais. Agradeço, claro, a doutora Adib Jacó, a doutor Renato Carvalho, a doutor Patrick Eckert, pelos esclarecimentos e análises, representando o esforço que tem conduzido para contribuir o controle e recuperação da pandemia. Agradeço também a professora Lindenberg por mediar essa live. O INAF agradece a participação de todos que assistiram e que mandaram suas perguntas. Nós conseguimos somar mais de 10 laudas de perguntas. Como é que a gente conseguiria responder todas assim? Mas a gente vai enviar as questões para os participantes que poderão responder oportunamente. Pessoal, eu convido a todos a acessar nosso site inaf.org.br para acompanhar as nossas lives anteriores e acompanhe nossas redes para as lives que virão. Então, a nossa programação será disponibilizada em todos os nossos canais de comunicação. Bom, nosso projeto continua. Agradeço a todos. Nos vemos sexta-feira que vem, às 19 horas. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Boa semana a todos. Igualmente. Obrigado. Muito obrigado.